Não vai mais ser possível fazer dessa maneira como o PT está fazendo. E o debate que deve ser travado na sociedade brasileira é o seguinte: a gente tem um debate no nível da política cotidiana, como a gente falava aqui, o buraco na rua, ou a plataforma do metrô lotada, a roubalheira que pode ter por aí e tal. Mas você tem um debate mais estratégico, que ele se concretiza no dia a dia, que teve presente em toda a história brasileira do século XX. É o seguinte: quem manda no Estado? Porque o Estado é um instrumento em que as classes sociais, as classes dominantes, exercem o seu poder, se beneficiam do sistema econômico, se beneficiam da desigualdade, carregam para si a maior parte da riqueza nacional. É através do Ministério da Agricultura, é através dos financiamentos do BNDES, é através dos negócios que passam pelo Ministério da Indústria e Comércio. Dos contratos, das licitações, da taxa de juros. Enfim, quem está no Estado tem um poder muito grande porque o Estado é dominado por um poder oculto, que é o poder econômico, o poder dominante e tal. Nós precisamos discutir o Estado. O Estado brasileiro teve em pauta na Revolução de 30. A Revolução de 30 foi um enfrentamento sério para ver quem mandava no Estado. Se ia ser o setor que queria manter o Brasil como uma grande fazenda de café ou o setor que queria investir na indústria. O que foi 64? Foi para impedir que os setores populares tivessem um pedacinho do poder do Estado. O que foi o governo Fernando Henrique? Não era nenhuma revolução, eram as reformas de base, que é a reforma agrária, que são reformas democráticas que foram feitas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Todos os países capitalistas. Capitalistas. Taxar as grandes fortunas, rever o imposto de herança, taxar os lucros que as transnacionais remetem para suas matrizes no exterior. Que sempre foram bandeiras históricas e muito claras nas campanhas que o PT fez até 2002. São bandeiras democráticas, não são bandeiras revolucionárias. Mas num país como o Brasil, elas são revolucionárias. E no governo Fernando Henrique, a gente teve uma regressão, que foi você pegar pedaços do Estado e dar na mão do capital financeiro. As telefônicas, vai para empresas transnacionais. A Vale do Rio Doce, você dá para o mercado financeiro, para um consórcio de bancos nacionais, estrangeiros. As estradas você também coloca no mundo do consórcio de bancos. E criou-se uma cultura também, que o governo vendeu que o Estado não é eficaz. Porque o Estado é corrupto. É uma coisa muito estranha, porque foi uma ideia que o Estado defendeu. Foi o governo falando que o governo não sabe fazer. Eu não me esqueço da campanha que o Raul Cortez, grande ator, fez pela privatização da Vale, que o Estênio Garcia foi para a TV, pago a peso de ouro, fazer campanha pela privatização. Essa gente tem que comentar o que fez. O Estênio Garcia está aí. Você é ator, você não tem nada a ver com isso, sim, você ajudou a vender o Brasil. Eu não quero fulanizar, mas essa venda do Brasil mudou o caráter do Estado brasileiro, em que você colocou o mercado com um poder muito maior sobre esse Estado. O que eu quero discutir é o seguinte: o mercado, em 20 anos, o Brasil cresceu, nós estamos vendendo soja, nós estamos vendendo carne. Agora, o peso da indústria na economia brasileira está no mesmo nível percentual de 1955. Isso tem estudo da Fiesp, que a gente está falando aqui do SCAF. Eles mostram, no começo dos anos 80, a indústria participava, 24% da economia era indústria. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera independência para o país. Hoje é 13%. Não é da alçada do governo do Estado, mas esse debate sobre o Estado, a privatização, a gente tem que ter. Por quê? Porque o problema da Sabesp, no fundo, é um problema da privatização. Eu não estou forçando a barra. O problema não é que não chove. O problema não é São Pedro. Então vamos todo mundo rezar. A água é a fonte de lucro de uma empresa que foi semi-privatizada. Né? Sim. Nos anos 90, 100% da Sabesp era estatal. Os tucanos, logo em 94, venderam metade, 47,7% da Sabesp é privada e o restante é estatal. Quando você tem lucro, empresa estatal tem que ter lucro. Qualquer empresa capitalista tem que ter lucro, senão você não se mantém. Se você não tem na sua microempresa, na sua grande empresa, você não tem lucro, você não vai adiante. Qual é o problema? É como é que você se apropria desse lucro. O lucro pode ser apropriado pelo poder público e reinvestir, ou pode ser apropriado privadamente. Ou absorver o prejuízo quando tiver uma Quando é prejuízo, exatamente. Absorver o prejuízo. Climática como a que a gente vive também. O problema é que metade do lucro da Sabesp vai para mãos privadas. E outra metade se perde em 1.001 canais de vazamentos de dinheiro que existe na estatal. Contratos mal explicados,
Além disso, você tem um problema, que a Sabesp é uma empresa muito particular, que 30% da água que sai da Cantareira, porque a Cantareira é o principal reservatório, ele atende 1/3 do estado, da população, 30% não chega nas casas, não chega nas empresas, porque tem vazamento em todo o sistema. Porque essa tubulação tem tubulações do final do século XIX, aqui na cidade de São Paulo. Ainda sendo utilizados. Quando você tem uma tubulação com vazamento, é um problema, porque eu sei que tem vazamento, porque eu bombo aqui 1 milhão de litros d'água, não sei quanto, e chega a 700 mil litros. Eu sei que tem um vazamento no raio de não sei quantos quilômetros. Para eu identificar onde é que está esse vazamento, é um problema, porque isso está soterrado, está embaixo da terra. É caríssimo você verificar onde está. Na hora que você descobre, você tem que abrir. Na hora que você abre, você fica tremendamente impopular. Porque tem que desviar trânsito, está na frente da minha casa, tem um mau cheiro, que aquela manilha fica sem água, tal, é impopular. Na hora que cobre, eu não posso colocar uma placa como no viaduto e dizer que fui eu que fiz. Não, está coberto. Então, além de tudo, é uma obra que não é interessante para os governos. E você tem que fazer, e só pode fazer uma empresa pública. Uma empresa cujo lucro é privatizado, ela vai legitimamente, o cara que comprou ações, eu quero o meu. Eu paguei, eu quero o meu. Então, é intrinsecamente incompatível serviço público com empresa privada. Serviço público tem que ser fornecido por empresa estatal, seja energia, seja água, seja transporte. Não dá. E é viável você reestatizar uma empresa como a Sabesp legalmente? Quando você fala se é viável, a gente entra na questão política. E essa é a questão. A questão não é econômica, a questão não é técnica. Você tem que ter força para isso. Qualquer governo pode capitalizar a Sabesp, ou seja, você injetar mais dinheiro para a parcela pública aumentar em relação à parcela privada. E aí você controla ela. E você pode controlar mais. Mas o controle da Sabesp é público. É público, mas você tem uma parte do lucro que você tem que repassar, porque metade dela é. Claro que o controle é público, tanto que o governo investe. Se eu for num debate com o Alckmin, ele vai falar o seguinte: em 2013 eu investi 1 bilhão e 100 milhões de reais. Sim, investiu, mas aonde foi esse dinheiro? Como é que você investiu agora? Isso vira lucro. Não adianta eu falar, como o Padilha fala, vamos fazer uma linha de crédito do BNDES para financiar. Tudo bem, só que esse dinheiro tem que estar blindado. E numa empresa, com a lógica de empresa mista, você não pode blindar, porque é um direito no mundo capitalista, é um direito do proprietário, do acionista querer o dele. Claro. Como é que eu vou chegar? Você vai estar roubando o acionista, ele vai alegar que você está roubando. E é isso que eu te... Então, e aí pergunto, o que você tem que fazer é o seguinte, é capitalizar a empresa, tentar injetar mais dinheiro, ver as possibilidades orçamentárias e você tem que ir recomprando as ações. Por que a Petrobras, que tem 40% das ações privadas, que teve há 2 meses uma baixa histórica nas suas ações, por que o governo federal não recompra para reassumir o controle público da companhia? Eu não estou dizendo que você transformou em estatal, está tudo bem. Você tem que também ter uma gestão democrática, aberta. Eu quero um Estado democrático, com conselhos de cidadãos fiscalizando, com a cidadania, com entidades, enfim, fiscalizando o que está fazendo. Você da TV Fluxo, por exemplo, no Conselho Nacional de Comunicação, você é parte, você é da área, você tem que estar num conselho estadual, num conselho municipal, enfim. As áreas afins da cidadania têm que estar representadas, porque a gente não pode ter as estatais também como eram geridas nos anos 70, que também eram cabides de emprego, porque era estatal eficiente. Agora, fazer quais são as condições? Sim, as condições são uma disputa política, mas você tem que se eleger falando, eu vou fazer isso, para começar a fazer. Não vai ser também por decreto. Porque eu na minha campanha, na nossa campanha do PSOL, não estou vendendo ilusão. Ou eu faço um debate racional, um debate de gente grande, falando, olha, tem problema, mas esse problema nós vamos ter que ter um esforço para resolver. Mas eu tenho a direção, eu quero resolver, eu quero reestatizar, mas não vou reestatizar por decreto, porque não tem força para isso. Então essa é... Te perguntar uma última coisa em relação a essa oposição, a postura que o PT tem e o PSOL tem. Você acha que um dos papéis do PSOL, quando você olha na Câmara, por exemplo, né, o PSOL vota mais com o PT, às vezes, do que muitos deputados da própria base, quando os projetos têm mais cunho social. O PSOL nasce muito da dissidência de petistas. Você acha que existe um papel do PSOL
em empurrar o PT um pouco mais à esquerda, em fazer o PT provocar uma reforma no PT, ou você acha que o PSOL precisa ocupar o espaço do PT que ele mesmo já se esgotou? Eu acho que o PSOL não tem que ser o grilo falante do PT, não. O PSOL não é uma tendência externa, uma corrente externa ao PT. Não, isso claramente não é, porque não você é. faz uma oposição você clara. Faz uma oposição, agora, eu acho que você... Mas eu pergunto por uma coisa, assim, e muita gente fez essa crítica quando viu essas crises do PSOL que se evidenciaram. Safatli, Randolph, insurgências e tal. Que o PSOL não teria estrutura, não teria maturidade política ainda para ser uma esquerda majoritária, viável em cargos majoritários. Independente se essa afirmação é verdadeira ou não, o PT é um partido gigantesco ainda e vai ocupar o poder de alguma forma durante muito tempo. Você acha que o PT deve ser empurrado à esquerda? Se for, é melhor. Seria melhor? É melhor, seria bom. Agora, eu não sei se é possível empurrar o PT, dado o nível de interesse, de simbiose que você tem do PT com o mercado financeiro. Com o establishment financeiro. Você pega o seguinte, para não ir longe, você pega as planilhas do TRE das eleições de 2010 e 2012, quem financiou o PT é o mesmo financiador do PSDB, é o mesmo financiador do PMDB, que são o quê? É quem tem dinheiro. Onde é que está o dinheiro no Brasil? Está nos bancos, nas empreiteiras e em várias outras empresas, mas então esses são os financiadores. Esse nível de comprometimento impede, talvez até mesmo se alguns setores do PT querem. Outros eu acho que já estão irremediavelmente comprometidos com esse setor. Agora, é papel da campanha do PSOL e tem feito um diálogo com setores do PT que são de esquerda. Você tem uma esquerda petista valorosa. Eu tenho muitos amigos no PT com quem eu converso cotidianamente, às vezes, sobre o rumo do país, sobre questões eleitorais e tal, porque o PT não é um bloco consolidado. Agora, a acusação que se faz ao PSOL de que o PSOL não estaria maduro é a mesma acusação que o PMDB ou que a Arena, os partidos da época da ditadura, faziam ao PT nos anos 80. O PT não tem estrutura, o PT está organizado em São Bernardo, onde tem o Lula, o PT está organizado na USP, onde tem os intelectuais, e tem em outros lugarzinhos, aí na igreja tal, não tem condição de assumir. Essa é o tipo da acusação feita para cortar o debate. Uhum. Porque construir uma nova esquerda não quer dizer inventar a roda. Vão ser com as pessoas concretas, com as pessoas reais que estão aqui no Brasil, que vivem em São Paulo e tal. Não tem mágica. Você vai sensibilizar uma parte dessa base petista, vai vir para a esquerda, vai nos ajudar. Uma parte que está dentro do PT, eu tenho certeza que está descontente com a aliança com o Maluf. O Maluf agora deu um chega para lá no próprio PT, uma coisa vergonhosa. Um divórcio. Uma parte do PT está descontente pelo fato do programa da Dilma, como foi anunciado pela imprensa, ter tirado a revisão da lei da anistia, ter tirado a democratização das comunicações. E nós estamos afirmando isso. E o financiamento público de campanha, que é uma geração fundamental desse para você não ter essa disparidade. Entre o capital isso dentro do PT tem essa inquietação. Então, o objetivo da nossa campanha é também dizer a esses, gente, vamos unir forças. Eu não quero chegar para o PT e dialogar para vir mais para cá. Não, eu quero unir quem está afim de entrar nessa jornada, nessa briga. Não é na minha campanha vai até outubro. A campanha passa. O que precisa permanecer é uma nova construção. O Brasil precisa disso. Nós não podemos terminar como a Grécia, em que uma parcela da esquerda do Partido Social Democrata, ou na Itália, em que uma parcela da esquerda se adequou ao status quo, e você fica com um segmento popular, a população, sem alternativa. Porque a alternativa não é estar no PT, estar no partido. A alternativa está em nós. Se nós, população... Eu não nasci de esquerda, eu não nasci do PSOL, eu não nasci no PT, eu não nasci no MDB. Eu fui me sensibilizando com ideias de esquerda, porque eu fui achando que as coisas não estavam muito legais, que a vida não estava muito boa e tal. E você vai achar, não, tem que mudar essa sociedade. E isso você vai mudar com as pessoas concretas. Eu acho que o PSOL pode crescer, eu acho que o PSOL tem que crescer. E o Brasil precisa, não é que o PSOL, precisa que a esquerda cresça. O Brasil precisa de uma esquerda poderosa. Nós construímos isso nos anos 20, com o Partido Comunista que teve sua vida de glória, uma vida digna e tal, e entrou em decadência. Nós tivemos essa tentativa com o PT
E nós temos uma outra chance de reconstruir. Nós estamos tendo um movimento de inquietação na rua. Em quem que a moçada, não é só moçada, porque eu não sou tão moço assim, eu estava na rua também. Em quem que essas pessoas vão votar? Você pega as pesquisas eleitorais, eu estou com os meus fantásticos 1%, com os quais eu e o PSOL, todos nós nos orgulhamos disso, porque isso é mérito do PSOL, não é mérito meu. Isso é mérito do PSOL. Agora, tem 30% que vai votar branco, nulo, não sabem quem vai votar. Você falou um pouco, antes da gente começar o papo, né, que existe um campo que sempre foi o voto petista em São Paulo, aqueles 30% que muita gente entendia como o chão e o teto do PT em São Paulo. Aonde esses 30% estão, né? Porque existe de fato um pensamento, eu tenho a impressão que existe sim até um crescimento de uma consciência política humanista, para não chamar ela de esquerda, e que ela cada vez menos se vê como uma esquerda, sobretudo nos jovens, que rejeitam a separação entre direita e esquerda. Toda vez que eu posto alguma coisa no Facebook chamando de direita ou chamando de esquerda, o que mais acontece é gente muito jovem fala isso não existe mais, isso aí eu não acredito, é tudo a mesma coisa. Você acha que há uma crise terminológica também de conexão com um eleitorado que está muito perdido, mas que naturalmente ele se identifica com pautas que têm historicamente a ver com a esquerda?